Seja bem-vindo a mais uma live da nossa série Vida Dedicada a Deus 2.0. Seja bem-vindo e que essa live venha transformar a sua mente, a sua maneira de ver como Deus olha para cada um de nós. Boa noite a todos e que hoje a gente possa aprender mais uma lição e que a gente possa aplicá-la em nossa vida. E se você ainda não soube como me responder, será que Deus quer a gente como filho ou como servos? Vamos saber mais sobre isso. E não somente nesta transmissão, nós teremos ainda algumas lives para falar sobre este assunto. Como Deus quer que você o sirva? Como filho, como servo? Deus quer que você o sirva por obrigação, por amor? Já dá para você dar uma entendida aí no que nós vamos falar. Fique aí até o final e vai deixando aí nos comentários o seu boa noite, vai deixando nos comentários também a hora que você nos assiste, de repente você está assistindo em outro horário, deixa aí o seu nome e fale o que esta série tem ajudado você, se tem lhe ajudado, então deixe o seu comentário aí embaixo para que outras pessoas sejam alcançadas. E que hoje a gente possa não somente aprender, mas que a gente possa entender o que Deus ele quer falar com cada um de nós. Porque não é simplesmente ouvir, a gente precisa compreender, a gente precisa entender a essência para que a gente possa, de verdade, fazer com que frutos verdadeiros possam crescer através de nós, dentro de nós também. E o tema da nossa live de hoje é a serviço do Pai. A serviço do Pai, ou seja, a serviço porque servimos, mas servimos a quem? Ao Pai. Pai porque somos filhos. Então, vamos saber o que Deus quer de nós? Logo depois da oração, nós vamos falar sobre este assunto. Se possível, eleve os seus pensamentos e vamos falar com o Pai agora. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, te louvamos e te exaltamos por cada pessoa que está nos assistindo neste momento. Seja agora, seja mais tarde, seja em outro horário, essas pessoas, elas querem aprender mais de Ti, querem ser tocadas pelo Senhor. Então, fala com a gente, fale comigo também, fale com a Cida. Mostre-nos a Tua vontade. Nós já temos um esboço preparado, mas que tudo seja conforme a Tua vontade, o Teu querer. Não o que eu quero, não o que a Cida pensa, ou o que nós achamos, mas aquilo que vem de Ti, o que o Senhor quer para cada um de nós, ensinando-nos a sermos filhos que servem ao Senhor por amor. Em nome de Jesus, nós te pedimos que venha nos fortalecer, nos sustentar nesses dias difíceis que estamos vivendo nos últimos dias da humanidade. Sabemos, meu Deus, que a cada dia as profecias vêm se cumprindo. Temos visto, meu Deus, o saber, a ciência se multiplicar como Daniel já havia profetizado. As profecias estão se cumprindo, estamos vivendo dias proféticos. Que nós tenhamos esse entendimento, que tenhamos o temor para que possamos aguardar a Tua vinda, a vinda do Senhor para buscar a Tua noiva, para buscar a Tua igreja. Perdoa nossos pecados, Senhor, perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas fraquezas, são muitas. Perdoa as nossas iniquidades, nossas inclinações e nos sustenta, nos fortaleça em Tua direção em todos os momentos, em nome de Jesus. E se você assim toma posse, diga amém. Graças a Deus. Amém? Bom, vamos direto ao assunto. Eu citei na oração, antes de a gente falar do assunto, eu citei na oração sobre o que nós temos visto nos últimos dias. O saber vem se multiplicando, assim como Daniel profetizou no capítulo 12 do seu livro. Nós temos visto o conhecimento, a sabedoria, vamos dizer, a ciência tem se multiplicado, tem crescido a cada dia. Nós vivemos em uma época em que a palavra de Deus se cumpre literalmente. Nós temos visto a palavra de Deus mais atual, mais viva do que qualquer outro tempo. Nós vemos aí, tem uma pesquisa que fala que aquela plataforma de pesquisa, a Google, realiza mais de
3 bilhões e meio de consultas por dia. Se uma única pessoa parasse para assistir todos os vídeos que tem no YouTube, ela ficaria, se ela quisesse assistir de uma vez, ficaria 2 milhões e 700 mil anos para assistir. Para você ver como que as pessoas estão avançadas, como que a tecnologia vai avançando e como as pessoas estão consumindo, né, os conteúdos, o conhecimento. E o problema é o conteúdo, né? O problema são os conteúdos que são apresentados, na sua grande maioria, conteúdos que não vão edificar em nada. Então, nós temos visto a profecia de Daniel, capítulo 12, versículo 4, se cumprir, que nos últimos dias o saber se multiplicaria. Mesmo assim, as pessoas elas estão cheias de dúvidas, de anseios. Nós vemos que elas têm um vasto conhecimento, tem de tudo que ela possa imaginar na internet, na palma da sua mão, à sua disposição, mas mesmo assim vivem cheias de ansiedade, cheias de medo, de dúvidas, e somente a palavra, ela mesma, a Bíblia, o nosso manual de sobrevivência aqui neste mundo, o nosso manual de dicas e princípios para vivermos bem aqui neste mundo e nos preparar para a eternidade, somente a Bíblia é capaz de trazer a resposta para os seus anseios mais profundos. Por mais que você fique horas e horas na internet, ela não vai preencher o seu vazio. Por mais que você fique horas e horas assistindo vídeos e mais vídeos, acessando conteúdos das mais diversas formas, das mais diversas variedades, nada disso vai preencher o teu vazio, apenas a palavra de Deus. Então, tenha essa sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Aproveite, nós temos esta série que nós estamos fazendo, Vida Dedicada a Deus 2.0, e temos em vários canais que você pode se conectar com Deus. Nós temos aí com o pastor Anderson a leitura da Bíblia guiada e comentada todos os dias pela manhã. Temos os nossos cultos que nós apresentamos, e não somente nossos, tem de várias pessoas que pregam a verdade. Procura se alimentar da palavra, se alimenta das coisas de Deus, mas também não fique só ouvindo pessoas, não. Tenha os seus momentos com Deus, de você estar ali buscando conhecimento na própria palavra de Deus. Tá Tem bom? pessoas que buscam conhecimento de outros, né? Por exemplo, eu vou buscar o seu conhecimento, mas e o meu? O que eu adquiri lendo, estudando, realmente gastando e investindo tempo naquilo que eu posso descobrir ali através da palavra de Deus, ali unidos em Cristo. Tem pessoas que querem tudo mastigado e por sempre buscar algo mastigado, a maioria dos conteúdos não é algo que realmente traga transformação para a pessoa. Porque você irá trazer transformação para você, você vai conseguir compreender quando você lê, entender exatamente aquilo que Deus está falando diretamente com você. Então tem pessoas que estão atrás de coisas já mastigadas que Deus revelou para aquela pessoa. Não que não vá te abençoar, mas você pode ter a sua experiência, né? Sim, com a Deus. sua própria experiência, o seu próprio relacionamento com Deus. Sim. Bom, nós estamos na série Vida Dedicada a Deus 2.0, aprendendo as maneiras de darmos glórias a Deus, as maneiras de nós desenvolvermos essa vida totalmente dedicada a Ele. Então nós aprendemos a princípio que adorando a Ele, adoração você já entendeu que não é somente glória, aleluia, não é somente louvores que você canta na igreja, não é uma música que você toca para Deus, mas é a sua vida de amor, de gratidão, de satisfação, de prazer. Em tudo que você fizer, você dedica adoração ao seu Criador. Nós aprendemos também que uma das maneiras de darmos glórias a Ele, de servirmos, de vivermos uma vida dedicada a Deus, é através do amor às pessoas, que é o segundo grande mandamento, você amar o teu próximo. Primeiro é amar a Deus acima de todas as coisas, faz parte da adoração. Segundo, amar o teu próximo, amar pessoas. E geralmente nós costumamos dizer que Ele vai colocar pessoas difíceis de amar no seu caminho.
Por isso, nós devemos já ir ensaiando, treinando isso através da palavra, porque quando surgirem situações de você ter que amar pessoas que, aos olhos humanos, vamos dizer, são inamáveis, aí você demonstra realmente que a sua vida é em dedicação ao seu Criador. Você também dedica a sua vida a Deus amadurecendo a cada dia. Quer dizer que você a cada dia se torna mais parecido com Cristo. E isso acontece através das lutas, através dos problemas, das dificuldades, através do ensino da palavra, através até das tentações. Então, cada situação que acontece na nossa vida serve para nos amadurecer. Agora nós vamos entrar num outro assunto que vai aí decorrer por alguns episódios, falando sobre servir a Deus com os nossos dons e talentos. Nós podemos servir ao nosso Senhor, nosso Pai, com dons e talentos. Mas a primeira pergunta que eu quero fazer para você e peço que você me responda aí nos comentários. Nós fomos chamados para sermos seus filhos ou sermos seus servos? Deus te chamou para ser filho ou ser servo? Responde aí. Há quanto tempo, segunda pergunta, há quanto tempo você se entregou para Deus e o que você tem feito para servi-lo? Certo? Terceira pergunta, você tem algum cargo eclesiástico, algum cargo na igreja? E você acha necessário, você julga necessário, para servir a Deus e servir as pessoas, servir ao seu próximo, é necessário ter um cargo eclesiástico? Então, sobre isso, nós vamos começar falando hoje e vamos destrinchar por mais alguns dias. A primeira referência bíblica para falar sobre esse assunto, a serviço do Pai, é em Efésios, capítulo 1, versículos 4 e 5, para você descobrir se você deve ser filho ou servo. Está bem claro, bem explícito aqui. Você já vai ter a resposta. No versículo 4 do capítulo 1. Vamos ler o 3 já para entendermos o contexto. É Paulo enviando a carta aos Gálatas, ele diz assim: que a graça e a paz estejam com vocês da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Desculpa, eu tô lendo Gálatas, né? E você nem me fala. Mas ótimo, deixa aqui. Essa parte aqui de Gálatas, eu falei Efésios, né? Mas eu li aqui em Gálatas e serviu também para a gente ter o entendimento do que Jesus fez por nós. Primeiro ele diz, graça e paz estejam com vocês da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Quem entregou a si mesmo pelos nossos pecados? Jesus. Para quê? Para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Veja que Paulo sempre citava, tanto nas suas cartas aos Gálatas, aos Efésios e a todos os outros, ele citava Deus como Pai, mostrando que Deus nos torna como filhos. Aí agora sim você corre lá em Efésios, que era o que você devia estar aí, eu estava no livro anterior, diz assim, no versículo 3, capítulo 1 de Efésios, versículo 3, bendito seja o Deus de Pai, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele está mostrando aqui, Deus é Pai do Senhor Jesus, certo? Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Ou seja, hoje nós temos bênçãos espirituais? Sim, em Cristo. Versículo 4. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele.
nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Para quem não sabe, o significado de santo quer dizer separado, dedicado ao que é sagrado, dedicado a Deus, dedicado para o serviço de Deus, separado para o serviço de Deus. Santo, então, é quem tem uma vida dedicada a Deus. Então, ele nos chamou, tá aqui, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis, certo? Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então veja, no amado que é o Senhor Jesus. Veja que ele nos concedeu este privilégio de sermos adotados como filhos. Ele enviou o Senhor Jesus, o primeiro, né? Era o único filho que ele tinha, o primeiro filho, para que hoje nós que cremos nele também nos tornássemos seus filhos. Então, segundo a graça, segundo a sua misericórdia, segundo o sacrifício do nosso Senhor Jesus, ele nos entregou esse direito gratuitamente para louvor e glória de sua graça, para louvor e glória dele, ele nos concedeu gratuitamente o privilégio de sermos chamados também filhos de Deus. Então ele já te escolheu, já te predestinou. Antes mesmo da fundação do mundo, ele escolheu você para ser filho dele. E quem que se torna filho dele? Aqueles que creem no Filho primogênito, no Senhor Jesus, naquele que ele enviou para que nos tornássemos seus filhos. Então, se você crê no Senhor Jesus, você também se torna um filho de Deus. Criatura, todos nós somos. Você nasceu, nós somos criaturas, você é criatura. O animalzinho é criatura, as plantas são criaturas de Deus, mas filhos só podem se tornar aqueles que creem no primogênito de Deus. É por meio de Jesus Cristo que você se torna filho. Ele já te escolheu para isso, ele predestinou você para isso, para você se tornar filho de Deus. Então a primeira pergunta já é respondida aí. Você foi chamado, você foi escolhido para ser filho ou para ser servo? Responda. Fala aí. Ser filho. Para sermos filhos. Entendeu? Então, a gente vê que o propósito divino, né, não é algo que já estava desde a fundação do mundo, já estava preparado, é de nos tornar filhos. Ele não quer escravos. O projeto já era esse, né? O projeto de Deus era esse. O primeiro filho, se formos olhar assim, né, foi criação de Deus, mas Deus queria que dele viessem vários filhos. Mas Adão foi a criação de Deus, a primeira criação, e ele queria tratar como filho. Mas o primeiro filho, que é o Senhor Jesus mesmo, teve que se entregar, teve que se sacrificar, para que então nós nos tornássemos filhos, deixássemos de ser apenas criaturas para sermos filhos, por meio do seu primogênito, que se chama Jesus Cristo. Deus já lhe adotou como filho. Então você tem direito também na herança. Ele te adotou para você ser santo e irrepreensível, para você ser uma pessoa separada, viver uma vida dedicada a Ele. Se você se tornou filho de Deus, então você não pode viver conforme os padrões deste mundo. Os filhos deste mundo vivem conforme os seus padrões. Nós, como filhos de Deus, procuramos ser iguais a Deus, procuramos imitá-lo. É aquela questão do discípulo, né, que procura fazer o que o seu mestre ensina, mas aí a questão de filho ainda é mais forte, né, mais significativa, mais profunda. Quando nós vemos o filho imitando o pai, a criança já tendo os trejeitos do seu pai. O pai tem costume de andar com a mão para trás, com a mão no bolso, a criança também vai começar a ter esse costume. O modo de falar, o jeito de falar, teve um dia que eu
falei com a Cida, estava ouvindo meu pai fazer a oração, que ele faz a oração com o pessoal da igreja toda noite, e eu estava ouvindo meu pai fazendo a oração e falando, aí eu falei assim, mas parece que está falando igual. Ele aprendeu comigo ou eu aprendi com ele? Sou eu que falo igual a ele ou ele que fala igual a mim? Porque parecia que estava vendo eu pregando ali. Mas por quê? Às vezes a gente fala assim, tá pegando o jeito do fulano. Não, quanto mais próximo você tiver, quanto mais próximo você estiver de alguém, de uma pessoa, mais você vai pegar o jeito, o trejeito dela. E assim também é com Deus. Quanto mais próximo você tiver intimidade com Deus, mais você vai ser parecido com o seu Filho Jesus Cristo. Porque ele te tornou filho para que então você pudesse ser separado, santo, irrepreensível, separado para Deus, viver uma vida dedicada a Ele. Quanto mais perto a pessoa está de outra pessoa, a vestimenta, o modo de falar, os gostos de comida, os gostos do dia a dia se tornam muito idênticos. Porque quanto mais perto, mais vai ali se encaixando os gostos, né? E mais profundo ainda é que o filho, na maioria das vezes, não pega somente o jeito do pai, mas ele pega o caráter, né? Ele herda também o caráter, o exemplo de caráter. Então, aí tanto é que alguns filhos acabam tendo um mau caráter por ter visto o exemplo no seu pai. E já outros preferem, não, eu vejo no meu pai um exemplo a não ser seguido. Mas com Deus, quando nós nos tornamos filhos de Deus, nós passamos a ter o caráter do primeiro filho, do primogênito, o caráter de Cristo. Deus está mais preocupado com o nosso caráter, Deus está mais preocupado, não, mais interessado, Deus está muito mais interessado que nós o sirvamos e nós o agrademos com o nosso caráter do que com nossos trabalhos, do que com o seu serviço, por exemplo, na igreja. Se o coração realmente pertence a ele. Né? Porque às vezes a pessoa ela pode até estar servindo na igreja, pode até ter um título, um cargo eclesiástico, que foi a terceira pergunta que eu fiz, se é preciso você ter um cargo eclesiástico para servir a Deus. Às vezes você tem um cargo eclesiástico, a pessoa tem um cargo na igreja, mas ela não tem servido com a vida, com o caráter dela. O caráter é aquele que ninguém vê. Então, além de serviço, muito mais do que serviço, ele está vendo o seu caráter. Claro que quando a pessoa tem um caráter de Deus, então ela procura também trabalhar para Deus, servir a Ele em todos os aspectos, já que ela já o serve com o seu caráter, né? Com a sua vida dedicada. Aí a gente vê que além de filhos, você se torna herdeiro. Então, já entendemos que Deus não está à procura de servos, de escravos. Servo foi vamos dizer assim, uma palavra mais bonita, mais bem colocada para escravo, tá? Deus não está à procura de escravos. Deus não está à procura de servos. Deus está à procura de filhos. Porém, filhos que o sirvam. Porque quando eu tenho entendimento que eu fui salvo pela graça, mediante a fé, eu fui salvo porque o primeiro filho do nosso Senhor e Deus e Pai se entregou no nosso lugar. Quando eu tenho esse conhecimento, esse entendimento, eu passo a servir por amor, passo a servir por prazer. Eu, quando tenho o entendimento que eu me tornei filho, mesmo sem merecer, porque o que você fez para merecer ser filho de Deus? Todos nascemos como criaturas. Porém, pelos méritos de Cristo, pelo sacrifício de Cristo, você se torna filho. Quando crê no seu sacrifício. Mas o que você fez? Quais são os seus méritos para se tornar um filho de Deus? Para ele dizer assim, eu vou adotar esse homem, vou adotar essa mulher, vou adotá-lo como filho, vou adotá-la como filha. Nós não temos nenhum direito, não temos nenhum mérito. Então, por termos esse conhecimento, nós passamos a viver dedicados a Ele, santos e irrepreensíveis, não porque nós somos assim ou porque buscamos merecer algo,
Não, porque nós já entendemos que não merecíamos e ele nos tornou os seus filhos. E é isso que o pai, ele faz pelo seu filho, né? Ele dá o melhor, ele dá o exemplo, ele dá o principal. Como tem muitos pais, né, que trabalham a vida inteira para construir algo para o seu filho, mas muitos falam, a coisa de mais valor que eu deixei foi o caráter, foi o exemplo. E realmente, as pessoas, elas não se lembram dos presentes, elas se lembram dos momentos vividos, compartilhados, do caráter, do momento, da humanidade da pessoa, do coração generoso. É isso que nos fazem lembrar. Por exemplo, existem casos, por exemplo, se alguém levantou um falso testemunho contra uma pessoa, por exemplo, se alguém falar para mim, Cida, o Wellington disse isso, 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 eu conheço se ele seria capaz de falar ou não. Eu não vou precisar perguntar para ele. Dependendo do que for, eu vou falar, não, o Wellington, ele não fez isso, eu tenho certeza. E depois eu vou falar, você fez tal coisa? Ele vai falar, não, não fiz, mas eu já tinha certeza antes. Já não se pode falar, dependendo de uma outra pessoa que não tem um caráter realmente libado, a pessoa vai colocar ponto de interrogação. Porque não há certeza, porque há uma certa imparcialidade ali naquele caráter, naquela pessoa, porque não é uma pessoa constante, né? É uma pessoa que talvez ela sempre está em movimentos, ela sempre está em mudança, mas não para melhor. Uma hora ela tá bem, uma hora ela tá mal. Uma hora ela tá fazendo tudo certinho, outra hora ela tá fazendo tudo errado. É uma luta constante para ela sobreviver e não para que ela possa realmente causar uma transformação de dentro para fora. Então, se torne filho de Deus, crendo no Filho primogênito e receba como herança o caráter dele. Herde o caráter do nosso Senhor Jesus. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 12, falando sobre herança. Só uma coisa que as pessoas elas falam assim, agora esqueci, que fala que muito melhor do que você ter algo é você realmente mostrar o que você é. É que eu esqueci o contexto. Na hora que eu te interrompi, eu esqueci a palavra, depois eu Lembra lembro. aí, depois você fala. Romanos 8, versículo 12, fala sobre filhos e herdeiros. Se você é filho, você também se torna herdeiro. No versículo 12 diz assim: assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Então ele está falando, olha, vocês não devem nada à carne. Se vocês querem viver segundo a carne, estava falando para os cristãos romanos, né? Querem viver segundo a carne? Tudo bem. Mas saiba que cada vez que você está seguindo as vontades da carne, se inclinando, sendo guiado pela vontade carnal, você está dando passos em direção à morte. Essa morte, a morte eterna. Mas a diferença de você ser guiado pelo Espírito está aqui, ó. Se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha aí. Então eu creio no Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador e passo a ser guiado pelo Espírito que Ele entrega, que Ele entregou para mim, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, e através do ensino do nosso Senhor, então eu passo a ser filho de Deus. Então todos que são guiados pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, pelo ensinamento, pelos mandamentos de Cristo, então se torna filho de Deus. Versículo 15. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos
glorificados. Veja que você não recebeu um espírito de escravidão que te deixa atemorizado, como que viviam os escravos, atemorizados, porque a qualquer momento a vida não pertencia a ele, pertencia ao seu senhor, a qualquer momento o seu senhor podia mandar matá-lo. Por qualquer motivo. Por qualquer motivo. Acordou triste, revoltado. Podia, de repente, por uma falha, um erro banal, alguma coisa que não traria em conta a própria vida, mas ele vivia atemorizado, o escravo vivia atemorizado, o servo pode viver atemorizado, preocupado, o que pode estar pensando, o que pode deixar de pensar. Só que o filho não, o filho tem liberdade para chegar à presença do pai. O filho não vive com medo. Você recebeu espírito de adoção, o espírito de adoção, que é o Espírito Santo que vem nos dando, ele vem como garantia para a nossa salvação. E assim nos tornando filhos. Nós fomos adotados pelo Pai. Não éramos filhos, mas fomos adotados pelo Pai. Clamamos, Abba, Pai. Se você crê nisso, Abba significa Pai. Se você crê nisso, você pode chamá-lo de Pai. Pode louvá-lo como Pai. Ele é o teu Senhor, sem dúvida. Jesus Cristo é o nosso Senhor? Sim, Ele é o Senhor das nossas vidas, é o Salvador da nossa alma, mas o mesmo Deus que Ele chama de Pai também é nosso. Pelos méritos do nosso Senhor, Jesus Cristo, nós recebemos Deus como Pai. Então você tem um Pai amoroso, um Pai que amou você, amou este mundo, amou a nós, amou este mundo de tal maneira que entregou o Filho, o próprio, o único Filho, para que todo que nele crê não pereça, tenha a vida eterna e se torne também seus filhos, se torne também filhos de Deus. Então, todo que crê no Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus, como Salvador e como Senhor, esse também se torna filho do Pai, filho do Criador. Olha isso. E aí a gente fala assim, então, se Deus é o nosso Pai, Jesus o nosso Senhor, nós não devemos ter medo de Deus, mas temos medo do Senhor Jesus? Não. Nós temos Ele como Senhor não para nos atemorizar, pelo contrário. Pelo contrário, porque foi por Ele, Ele intercedeu por nós, Ele morreu no nosso lugar, Ele foi sacrifício em nosso lugar, para que nos tornássemos filhos de Deus. Você não precisa ter medo nem do Deus Pai, nem do Deus Filho ou do Espírito Santo. Você tem temor, respeito, você tem liberdade para chegar à presença do Deus Pai, que é poderoso para responder suas orações. Você tem ousadia para entrar na presença dele por causa do Senhor Jesus. Então, é em nome do Senhor Jesus, em nome do seu Filho, você entra na presença dele. E às vezes, na maioria, nós não sabemos orar como convém, ainda tem o Espírito Santo que leva as nossas orações de acordo com a necessidade e não de acordo com o que nós queremos. Quantas vezes nós pedimos algo para Deus e não recebemos daquela maneira? E depois nós vimos que o que Deus preparou ainda era melhor. Por quê? Porque é o Espírito Santo chegando diante do Pai dizendo, olha, ele não sabe o que ele está pedindo, ele está pedindo isso por causa da necessidade, da aflição dele, mas o melhor para ele é isso aqui. Olha só o que o Espírito Santo faz. Então, confie no Deus Pai. Ele é Pai. Confie pelos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo. E ainda que você não saiba orar como convém, o Espírito Santo vai lá e intercede por você. Não tenha medo de chamá-lo de Pai. Não viva uma obrigação, sirva-o por amor. Deus nos adotou como filhos, então por isso nós nos tornamos seus herdeiros, juntamente com Cristo. Você já imaginou isso? Você se torna herdeiro juntamente com Cristo. Nenhum servo é herdeiro. Então ele não quer você como servo, ele quer você como filho, para herdar a mesma coisa que ele prometeu a Abraão, a mesma coisa que, para herdar a mesma glória. Primeiro ele fala que somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, você de repente está sofrendo porque você
se tornou herdeiro, se tornou filho, você sofre como o Senhor Jesus sofreu neste mundo, mas ele também foi glorificado. Então, nele nós seremos glorificados. Nós herdamos também a glória de Deus na nossa vida. Não sei se vocês se lembram, logo no início, nós falamos sobre a glória de Deus em nós, que é o Espírito dele morando em nós. Então, o filho não precisa ter medo. O filho tem respeito, o filho tem ousadia, o filho pode entrar na presença do pai. Então, seja filho que serve por amor e não por obrigação, como nós ouvimos a canção no início. Te sirvo por amor, não por uma obrigação. Te sirvo por prazer, de todo o meu coração. Aí tem a outra parte que fala, te sirvo por amor, sem segundas intenções. Depois você ouve essa música do Marco Aurélio. Te sirvo por amor, sem segundas intenções. Te sirvo por prazer, sem pensar em compensações. Então não sirva esperando algo em troca e nem sirva por medo. Sirva porque ele te amou, ele te fez filho. Ele te tornou filho. Filho de Deus. Você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Olha que maravilha. Tem prazer melhor neste mundo? Chame ele de pai. Coloque aí nos comentários coloque alguma palavra chamando ele de pai, alguma frase chamando ele de pai, frase de gratidão, obrigado meu pai, pode chamá-lo de pai. Você crê no sacrifício do Senhor Jesus? Então chame Deus de pai. Obrigado, pai. Graças nós te damos, louvado seja o nosso pai, louvado seja o nosso Senhor. Coloque aí nos comentários o que você tem de gratidão ao seu pai, de gratidão ao teu Senhor, e continue servindo. Nós, como filhos, servimos por amor, servimos por gratidão, servimos por prazer. É a nossa maior dedicação, a nossa maior recompensa. Por amor, não por uma obrigação, te sigo com prazer, de todo meu coração, minha vida entreguei por inteiro em tuas mãos, disposto a ser usado, me entrego a teus cuidados. Escreveu aí? Chamou ele de pai? Sem qualquer limitação. Então se entregue para ele, viva para servi-lo, mas servi-lo por amor, não por medo e nem por interesse, né? E aí a gente vê aqui que não se trata de você ter um título na igreja, um cargo eclesiástico. Hoje eu conversava com uma pessoa que, graças a Deus, no local onde a gente está com a igreja agora, passa bastante gente na frente. Aí uma senhora entrou e tal, comentou a respeito das coisas que aconteceram dentro do ministério lá onde ela frequenta, que ela tinha um cargo e agora já não tem mais, ela chateada com isso. Pessoal, Deus não está preocupado com o seu cargo eclesiástico. Ele quer que você seja filho, sirva a ele por amor. O título, cargo na igreja, não quer dizer nada. Tem pessoas que, quando tem um cargo, quando tem uma posição na igreja, numa instituição, elas esquecem que o primeiro que deveria ser é ser filho. E ela coloca... Você ser servo e filho. E primeiro ela coloca a titularidade dela, a posição, o cargo, e esquece que é filho. Você sabia que todo cristão deveria servir a Deus em tempo integral? Aí você já pensa, servir a Deus em tempo integral, vou ter que deixar minha família, deixar meu trabalho, deixar tudo para poder ir sair pregando o evangelho. Não é isso. Servir a Deus em tempo integral é aonde você for, onde você estiver, você está servindo a Deus, você foi chamado como filho de Deus. Você era criatura, você foi tornado filho de Deus, mas você não foi criado e se tornou filho apenas para usufruir disso, mas para acrescentar na vida das pessoas ao seu redor, na vida deste mundo. Talvez você não consiga mudar o mundo, mas consiga mudar o mundo de alguém ao seu redor. Não pode mudar o mundo inteiro, mas pode mudar o mundo de alguém ao seu redor. Mas é igual tem toda a família, né? Tem aquele filho que ele tem mais dificuldade de entender as coisas, né? E quantos não têm dificuldade de entender o que deve ser feito?
Quantos Deus fala e envia pessoas, e tem a palavra, e tem um devocional, e tem uma reunião, e tem, enfim, estudo. Deus sempre mostrando para a pessoa e a pessoa tem dificuldade de entender. Na verdade, ela não quer, né? É como em toda família. Nem toda família é bem ajustada. Tem aquelas famílias que são bem desajustadas. Precisa de fazer grandes ajustes. Tem aquele filho que só pensa nele. Tem aquele outro filho que se doa por inteiro. Tem aquele outro filho que é obediente, carinhoso. Não sei se na sua família é assim. Tem as personalidades, né, de irmão. Tem aquele que é mais... Não, eu sou independente. Tem aquele Mas são todos filhos. Sim, né? e tem aquele que fala, não, eu vou falar com meu pai e com minha mãe. Tudo. Só que todos são filhos. Só que tem aqueles que são mais chegados. E não é porque o pai escolheu, é porque o filho se faz presente na vida do pai. O filho, então, escolheu isso. Isso. O pai está presente na vida do filho. Mas e o filho se faz estar presente? Isso Se faz? é interessante, porque Deus escolheu todos como filho, adotou todos que creram no Senhor Jesus como filho. Só que, porém, alguns terão mais intimidade com o pai do que outros. Sim. Não porque Deus escolheu ter intimidade mais com aquele, mas porque ele escolheu ter mais intimidade com o pai. Exato. É igual o pessoal fala, né? Por exemplo, a gente não tem filho, mas geralmente diz que o filho homem, ele é mais apegado à mãe e a filha mulher é mais apegada ao pai. Não, a gente escuta algumas histórias assim e dizem que é. Mas é porque, por exemplo, a menina fala, não, meu pai vai me proteger. O meu papai é o meu príncipe, é o meu herói. O menino, a minha mãe vai cuidar de mim. A minha mãe faz isso pra mim. Não, a minha mãe é a melhor do mundo. Então, o filho se faz como que eu posso dizer? O filho faz aquela representatividade ser o que realmente deve ser. Como tem aqueles que não querem saber de nada, não querem ser cuidados, dizem que E assim é com faz Deus de também. tudo. Exato, aqueles De que repente querem você já viver... se tornou um filho porque creu em Jesus Cristo, mas ainda não tem aquela intimidade com Deus. Pode chegar, pode se aproximar, deixa o medo de lado. E ele te tornou filho para você fazer diferença nas pessoas ao seu redor. Às vezes você acha que foi só para você mesmo. Ele me tornou filho para você usufruir só porque você é legalzinho. Não, é para você fazer diferença neste mundo. Em Efésios capítulo 2, versículo 10, diz que nós fomos feitos criaturas, nós fomos criados, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, ou seja, nos tornamos filhos em Cristo Jesus para boas obras, as quais de antemão Deus já preparou para que nós andássemos nelas. Ou seja, já foi preparadas boas obras para você andar nelas, lá em Efésios 2:10 está escrito. Para você andar nelas, porque você foi feito filho, você foi criado em Cristo Jesus para essas boas obras. E essas boas obras incluem mudar o mundo ao seu redor, as pessoas que estão ao teu redor, transformar vidas através da sua vida, através do seu caráter. Então, do que adianta ter um cargo eclesiástico se a pessoa não está transformando as vidas de ninguém? Mas você pode não ter nenhum cargo, mas você pode estar transformando as vidas das pessoas ao seu redor através da tua luz, não forçando a barra, não obrigando ninguém a nada, mas através da luz que está em você, através do aroma de Cristo em você. O cargo eclesiástico, para você ter ideia, surgiu na igreja em Atos dos Apóstolos, depois você pode ver no capítulo 6, por uma questão de organização. E aí depois foram surgindo outros, tudo. Mas dons e talentos todos nós temos para servir a Deus, então sirva a Deus. Por que surgiu cargos? Porque as viúvas dos helenitas, que eram helenitas, eram aqueles que tinham mais para o lado da cultura grega. As viúvas desses povos estavam sendo esquecidas na hora da distribuição diária. Então, entre as viúvas dos helenitas e as viúvas dos judeus, elas parece que ficavam meio esquecidas. Então, o que aconteceu? Começaram a reclamar, os 12 concordaram juntamente com a comunidade que não era bom que eles, os 12 apóstolos, abandonassem a palavra de Deus para focar em outros cargos, focar em outras situações, em outros encargos, vamos dizer assim. Mas então eles escolheram 7 homens.
7, vamos dizer, 7 diáconos, 7 obreiros, 7 auxiliares de boa reputação, tinha que ser de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para ficarem encarregados desse serviço, para ajudar ao próximo, para fazer aquela parte social, para não esquecer de nenhuma viúva, e eles ficavam dedicados totalmente à consagração, à oração e à palavra, ao ministério da palavra. Os apóstolos se dedicariam à palavra. Mas olha só, mesmo, é muito interessante isso, mesmo sendo um cargo, os apóstolos escolheram 7 para terem um cargo, para serem ali responsáveis por aquela divisão. Mesmo assim, tinha um dentre eles, chamado Estevão, que se tornou o primeiro mártir por Cristo. O primeiro a morrer por Cristo foi um obreiro, não foi um apóstolo. Foi um que, vamos dizer, se tivesse alguma hierarquia, ele estava abaixo da hierarquia. Ele era servo, né? Então, filho e servo. Por que você se torna filho? Para servir. Então, não é o cargo, não é o título. Olha só, hoje nós temos o nome de Estevão na Bíblia, era um daqueles 7 que foram escolhidos. Temos o nome dele na Bíblia e mostrando o amor dele para com o Pai, o amor dele para com o nosso Senhor Jesus Cristo, a ponto de morrer por Cristo. E morreu porque ele estava pregando, porque estava levando vida a outras pessoas. Não tinha o cargo dos apóstolos, um cargo de um apóstolo. Ele não era um apóstolo, mas ele estava levando vida para outras pessoas. É o que ele tinha recebido, né? Entenderam? Então não é cargo, não é título. Se você receber um título, um cargo eclesiástico, ou receber algum dia na tua igreja, dê graças a Deus, porque você está sendo contado ali para o serviço da obra, mas não é isso que vai te tornar um filho ou um servo. Deus quer saber do seu caráter. O seu caráter tem transformado vidas? O seu caráter tem mudado vidas? A Bíblia diz que Jesus pagou um alto preço para nos salvar. E aí a gente vai pegar esse corpo, que é santuário do Espírito Santo, e vai usar para o pecado, vai servir ao pecado. Nós que já nos tornamos filhos, então vamos glorificar ao Pai, vamos glorificar a Deus através da nossa vida, através do nosso corpo. Nós fomos comprados por Ele, paga um alto preço, preço de sangue. E agora, o que nós fazemos? Servimos a Deus, é o mínimo que nós podemos fazer, como filhos. Mas servimos por amor, não por obrigação, não para receber algo em troca, mas glorificando Ele através da nossa vida. Você estava falando aí, eu estava me lembrando assim que o pai pode se passar o tempo que for, a pessoa pode estar casada, mas se ele tiver que repreender o seu filho, ele vai repreender. E não tem ninguém que vai falar, não, o senhor não pode. A primeira coisa que ele fala, eu sou o pai dela. Ninguém se intromete. O pessoal fala assim, não, é o pai dela. Acontece até casos engraçados, né? Não, mas eu sou o marido. Não, eu sou o pai. Sempre parece que tá num patamar maior, por causa de cuidado, zelo e tudo mais. É muito interessante que o pai, quando ele traz uma correção para o filho, dói muito mais nele do que propriamente dita no filho que vai estar recebendo aquela repreensão. Mas o pai sabe que precisa repreender para que possa fazer com que aquela pessoa seja forte, seja uma pessoa íntegra, de caráter. Então vai ter que haver correções. Às vezes o pai vai te fazer sangrar um pouco para que você possa aprender através do seu erro ou através do exemplo que ele está te dando para que você não cometa um erro. Às vezes você vai levar uma surra para que você não faça novamente aquilo que você fez que foi errado. E então, quantas vezes a gente apanha porque a gente erra, porque a gente falha. Ou porque é desobediente. Deus nos traz aquela correção, né? Não é bater literalmente, mas Ele nos traz aquela correção que nos faz perceber também o seu amor para conosco. Porque a repreensão é amor, né? Quando Ele nos traz de volta ao princípio, quando Ele nos traz de volta, Wellington, você errou nisso aqui de novo. Traz um constrangimento. Aí, de repente, às vezes, a gente é punido, a gente vê alguma coisa dando errada e a gente traz aquele constrangimento, mas logo a gente vê o amor de Deus Pai para conosco, nos aceitando do jeito que nós somos e nos trazendo de volta. Tá vendo por que você não podia ter feito isso de errado? Tá vendo por que você não podia ter falhado nisso?
Ô, meu filho, por que errou de novo? Por que errou outra vez? Olha o que dá quando você erra. E é interessante que quando isso acontece, o filho não fica... Ele fala assim... Ele fica sem palavras, ele perde ali ele perde ali a discussão, ele perde a batalha, perde a briga, porque ele fala. A única coisa que ele vai conseguir falar eu errei, eu não devia ter feito e fiz. E isso é muito legal, porque esse relacionamento entre pai e filho é exatamente isso. A correção é amor também, é cuidado, é zelo. Não é somente o carinho e o cuidado. O cuidado, e muitas das vezes, vai estar na correção. Em não permitir que você faça tal coisa e não dar tal coisa que tanto você pede. E às vezes, você já viu aquela... Não que Deus vai brincar com a gente, mas às vezes o pai brincando com o filho, sabendo já que tal coisa... Ele já sabe já o que vai, como é o final, que ele está protegendo o filho, mas às vezes deixa o filho passar por um apuro, acho que até para ter aquele sentimento, o pai humano, né? E para a pessoa ter aquele sentimento assim, poxa, meu filho, né? Meu filho depende de mim, meu filho tá mais perto de mim agora, meu filho confia em mim. Mas aí o filho às vezes se desespera, criança se desespera, mas o pai já tá até rindo, rachando o bico, porque já sabe o final. Lição, né? Já sabe o final, de repente se esconde, né? Ou de repente pula aqui, filho, e o filho desesperado, ele já sabe já que vai proteger seu filho, que vai guardar seu filho, que tá de olho no seu filho, tá escondido, mas o filho tá procurando desesperado. Pensa que tu se perdeu. Eu não sei se Deus faz esse tipo de brincadeira com a gente, mas já percebeu que tem horas que parece que você não tá vendo Deus, não tá percebendo Deus em nada. E Deus está olhando isso, assim, né? Eita, filho, por que tá desesperado? Tá chorando por quê? Eu acho que Deus ri sim, mas eu já sei o final já. Aquela coisa, né? Todo cristão tem suas fases, né? Então tem aquela fase, por exemplo, que você tá passando por um problema, você tá num dilema, você fala, nossa, eu não tô escutando a voz de Deus. Não é que você não tá escutando a voz de Deus. Você não consegue ouvir, mas Deus está ali. Quando você tá focado em outra coisa, né? E o silêncio dele... É exatamente isso, o silêncio. Ele quer que você perceba que ele está em silêncio, para quando ele falar, você vai acatar de imediato. Você não vai ficar tentando, não, mas Deus, é melhor assim, desse jeito, né? Tem coisas que a gente fala, não, Senhor, assim, a gente quer que aconteça desse jeito, mas se for desse jeito, será muito melhor. Não vai dizer que você não faz isso, que todo mundo faz. Mas aí Deus se mantém em silêncio e fala, a minha palavra te basta, a minha é a última palavra. Então, quando você percebe que você tá, nossa, tô sozinho, tá acontecendo um monte de coisa que fugiu do meu controle e eu não consigo resolver. Aí quando Deus fala, Senhor, é isso mesmo que eu vou fazer, Deus quer assim, Deus tá cuidando de mim nesse momento. Então é gostoso, né? Igual quando a criança se perde do pai, né? Perdia e o pai tá lá só olhando, vendo de tudo. Deus faz exatamente isso. Pra onde você vai? Qual que é o princípio? Mas tá cuidando, né? Deus tá cuidando. Então, mas chega um tempo que a criança vai amadurecendo, ela já não sente mais aquele medo. Ela sabe, ela começa a conhecer, não, papai faz isso mesmo. Papai é assim mesmo. Ele tá fazendo de novo. Então, papai é assim mesmo, mas no final ele sempre chega. Olha que legal. No final ele sempre chega. Foi o que ele fez com o Jó, né? Pode tirar tudo, mas não toque nele. É assim, Deus sempre chega no final. Deus está de olho em tudo. Parece que você está sozinho, parece que ficou perdido no meio da multidão, né? Você ficou olhando para um lado, olhando para o outro. Mas vai chegar um tempo que você vai amadurecer e vai perceber, não, papai sempre chega, não vou mais chorar não vou mais ficar desesperado. É a confiança, não. né? É a confiança. Quando você aprende que a sua totalidade de confiança é em Deus, você vai passar pela tempestade que for, você vai ficar submergido embaixo das águas, né? Tem a palavra certa que fala, esqueci. Mas você sabe que o socorro ele vai vir. Sempre vem. Sempre vem. Anota essa aí. Pela salvação, o nosso passado já foi perdoado. Nosso presente ganhou sentido. Antigamente você não tinha sentido na vida. E o nosso futuro está garantido. Então o Pai, ele nos entregou o Filho, que é o Senhor Jesus, para que hoje também nós nos tornássemos seus filhos. Então você deve ser filho ou servo? Filho. Filho que serve. Filho que tem amor em servir. Então, porque você alcançou essa salvação, ganhou a salvação, você recebeu essa salvação graciosamente. Então, pela salvação, o seu passado foi deixado para trás, o seu presente faz sentido, ganhou sentido,
e o seu futuro está garantido. Com o Pai, você está garantido. Então, tenha amor, sirva por amor, não seja apenas servo, seja filho, filho que confie, filho que confia, filho que ama, filho que sabe o Pai que tem, tá bom? E hoje você aprendeu mais uma lição, nós aprendemos juntos mais uma lição da vida dedicada a Deus 2.0 e entendemos que Deus não nos quer apenas como servos, mas Ele quer nos tornar seus filhos para que com a nossa vida nós possamos servi-lo. Certo? Certo. Mais alguma coisa? Então, pega esse chamado de filho. Não é somente chamado de você ser um pastor, de você ter um cargo na igreja. É chamado de servir mesmo. Como filho, servir a Deus com amor. Todo cristão deve servir a Deus em tempo integral, porque é filho. Independente do seu emprego, da sua carreira, você serve aonde você estiver. Você não pode não ter tempo integral dentro de uma igreja, trabalhando para o serviço da obra de Deus, mas onde você está, você pode servi-lo, porque você é filho, e filho tem prazer em servir ao Pai. Bora? Bora. Até quinta. Foi um prazer estar com vocês. Mais uma transmissão desta série Vida Dedicada a Deus 2.0. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre a tua vida. A paz de Deus que excede todo entendimento, que guarde a nossa alma e o nosso coração em Cristo Jesus. Até mais. Até quinta-feira. Tchau.